agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar na carta de 2 Timóteo, provavelmente a última carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo, né? Paulo que escreve ao seu discípulo Timóteo, um jovem que ele viu crescer na fé, viu se aprofundar, viu o cuidado dele, quem ele era, o dom de Deus sobre a vida dele. E ele fala um pouquinho disso nesse começo dessa segunda carta. Vamos ver 2 Timóteo, então, capítulo 1, a partir do verso 6, e nós vamos ler até o verso 9, que diz assim: Por esta razão, eu te aconselho que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele aconselha a seu discípulo Timóteo a reavivar o dom que havia na vida dele por causa da imposição das mãos. Eu quero te fazer lembrar que dom que há na sua vida, que profecia há sobre a sua vida, que promessa de Deus há sobre a sua vida. Quantas vezes nós ouvimos de pai, de mãe, de avô, alguma coisa de um propósito de Deus com a nossa vida e nós acabamos seguindo um outro curso de vida, nós fazemos outras escolhas, esquecemos aquilo que alguém tinha visto na nossa vida, alguém tinha falado, alguém tinha profetizado. E o apóstolo Paulo, ele como conhecia Timóteo, como ele mesmo tinha imposto as mãos sobre Timóteo, tinha profetizado sobre a vida dele, ele diz: reaviva o dom que há em ti. Isso quer dizer, não deixa morrer aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que tu fazes na tua vida que glorifica a Deus. Eu não sei se você toca algum instrumento, eu não sei se você fala bem, eu não sei se você ama as pessoas, eu não sei qual é o dom que há na tua vida, mas eu quero te dizer que se há um dom, se há algo de Deus na tua vida, é porque Deus te deu, Deus colocou e Ele tem um propósito. E você não pode deixar morrer os dons e as promessas de Deus na sua vida. Você precisa buscar e viver intensamente para que esse dom possa produzir aquilo que Deus quer. Eu, com muita tristeza, olho vidas de pessoas que eu sei que têm um dom de Deus ali e que elas estão usando esse dom ou só para si mesmas ou para um grupo determinado só. Tipo assim, alguém que tem uma capacidade incrível, por exemplo, de educação, que está usando isso, está até sendo professor, usando a educação, mas só para receber o seu salário, para viver a sua vida, para sustentar a sua família, e não está usando esse dom realmente para que o reino de Deus cresça, para que algo maior seja realizado através da sua vida. Muitas pessoas, por exemplo, que têm uma linda voz, uma bela voz, que deveria estar sendo usada para glorificar o nome do Senhor, para adorar a Deus, para levar outras pessoas a adorar o Senhor, e que quantas vezes é usada para fins mundanos, para fins de festas, de lugares onde o ambiente não é para que o dom de Deus se expresse, mas o ambiente onde aquele dom de Deus está sendo
pervertido, porque Satanás sempre quis roubar aquilo que era de Deus, sempre quis perverter o dom de Deus, aquilo que Deus faz, em algo que seja para o pecado, para a corrupção, que seja para que as pessoas se enrolem, para que as pessoas se afundem num lamaçal de pecado. Então, essa palavra vem ao nosso encontro hoje, ao teu encontro hoje, para te dizer: o dom que tem em você, a promessa de Deus em você, Deus não abriu mão. Ele não entregou e te largou de mão e disse: Deus, faz o que tu queres. Não, Deus continua querendo que você se posicione na presença dele, que você volte de onde você caiu, para que ele volte com a sua mão poderosa te guiar pelo caminho da salvação e pelo caminho da frutificação para o reino de Deus. Continuando, olha o que o apóstolo fala, que coisas lindas, nesse segundo versículo que ele fala: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, porque não foi para covardia que Deus nos chamou, mas ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. De poder, porque ele sabia que o nosso dom usado para a glória de Deus pode realmente desencadear uma carreira poderosa com o Senhor. E quem está numa cadeia, num caminho de uma jornada poderosa com Deus, ele vai precisar de muito amor e vai precisar de moderação, o que demonstra um espírito humilde, que se modera, que se contém, que se guarda de se expor e de muitas vezes chegar ao ponto de um orgulho tal que não serve mais para o reino, que às vezes mesmo pode ainda estar sendo usado de alguma forma por Deus, mas que não quer dizer que Deus está aprovando o que ele está fazendo e a maneira como está fazendo. Então, esse espírito de poder que Deus quer nos dar quando realmente nós colocamos o nosso dom, aquilo que ele nos deu, a serviço dele, e o amor que nós precisamos ter para permanecer perseverantes, principalmente porque o dom de Deus sempre vai estar direcionado para atrair o perdido para perto de Deus, para que o perdido saia da perdição, do inferno, do pecado e venha para o reino da luz, saia do império das trevas e venha para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, como diz e nos ensina a palavra de Deus, o reino de Jesus. Então, esse saquear o inferno, e Deus usa os dons, as pessoas para que isso aconteça. Então eu preciso muito amor pelo Senhor, amor pelo perdido, né? E essa moderação que nos conduz convenientemente, de uma maneira comportada, de uma maneira educada, né? E que não nos deixe, que nos protege no sentido de não nos deixar ser levados daí para a nossa própria exaltação e para o nosso próprio orgulho. E ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Então, não tenha vergonha de servir a Deus. Não tenha vergonha de admitir que o dom que há na sua vida e a promessa que há na sua vida foi Deus quem te deu e é para a honra dele que você precisa usá-lo. Então, não se envergonhe disso. E não se envergonhe, ele diz assim, do seu encarcerado, que sou eu. Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo da prisão, um pouco antes de ele ser martirizado, né, de ele ser morto. Ele estava na prisão, numa prisão romana, e ele então fala: não se envergonhe de mim, né? Eu sou teu pai espiritual, não precisa ter vergonha de mim porque eu estou aqui preso. Quantas vezes nós temos vergonha? Nós temos vergonha daquele pastor que talvez é tão simples, que talvez até fala errado e que trouxe uma palavra de Deus sobre a minha vida. Quantas vezes a gente se envergonha
às vezes até da nossa mãe, do nosso pai, porque são tão crentes, porque são tão fiéis a Deus. E talvez não são os descolados, os pops que a gente talvez gostaria de ter. Mas eu queria te dizer, né, hoje, para que você realmente valorizasse aquilo que tem valor, para que você valorizasse as pessoas de Deus que Deus colocou na sua vida, para cruzar o seu caminho, porque eu quero te dizer que isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Às vezes nós achamos que é mais importante conhecer um político famoso ou estar com um professor na universidade que talvez tenha um título de doutor. Mas eu quero te dizer que o importante da vida é estar na presença de Deus. Que os valores desse mundo não são os valores do reino de Deus. E nós podemos sim admirar pessoas, né? Com a sua inteligência, com as suas capacidades, com as oportunidades que foram dadas a ela também para serem destaque na sociedade. Mas é também preciso lembrar que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós precisamos também dar valor ao simples, que fala da palavra de Deus, que talvez ali no centro quer te entregar um folheto e que você nem recebe, você nem quer olhar, porque talvez ele não está vestido com as roupas mais modernas e transadas que você gostaria de ver uma pessoa se aproximando de você. Então, eu creio que a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas zombam, as pessoas têm um olhar pejorativo para aquelas pessoas que imbuídas de um amor altruísta que vem do trono de Deus, querem se aproximar do perdido e são rejeitadas, incompreendidas, mas porque não foi dado a elas espírito de covardia, elas permanecem fiéis a Deus. Independentemente de as pessoas desse mundo rejeitarem, gozarem, não darem valor. Mas o Senhor que nos chamou, Ele nos dá o devido valor. Por isso nele nós temos toda a alegria, por isso nele nós temos realmente um coração cheio de amor, porque Ele é tudo para nós. E eu gostaria de te dizer que o Senhor está falando com você hoje, está dizendo: não te envergonhes. Não te envergonhes de ir talvez lá numa igrejinha pequena, lá ouvir a palavra de Deus, lá Deus usando um servo dele para falar com a tua vida. Então, seja humilde, não se envergonhe daquilo que Deus já colocou no seu coração, daquilo que Deus já te mostrou, daquilo que Deus tem te dado como presente, como dom, que talvez você está usando só para benefício próprio, mas que Deus tem uma visão maior, Deus tem um plano maior e quer usar numa amplitude bem maior do que você pensa. Mas o primeiro passo, eu sinto dizer, que é de humilhação. Nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que daí sim Ele nos exalte no tempo oportuno. Então, esse texto vem nos encontrar hoje e quer falar ao nosso coração. E eu queria orar com você. Queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e eu vou clamar que o Espírito Santo te traga a lembrança, os momentos que as pessoas de Deus falaram, palavras chaves para você, te chamando, te indicando que você deveria se aproximar de Deus. E talvez você não fez, talvez você se afastou, talvez você preferiu outros caminhos, talvez você preferiu outra gente, outro tipo de pessoas, mas eu quero te dizer, volta onde caíste, porque Deus não nos deu o espírito de covardia e nem podemos nos envergonhar, como o apóstolo Paulo, que era o pai espiritual de Timóteo, que estava na prisão. Timóteo não era para se envergonhar,
por isso, né? Porque ele estava na prisão por causa do Evangelho. Então, Deus, em nome de Jesus, eu estou junto aqui com o meu telespectador. Tu sabes, Senhor, quem está ali do outro lado e precisa ouvir essa palavra para ser avivado, para que o dom que há nele, Senhor, que o Senhor deu, não fique ali enterrado, que aquele talento não fique enterrado, mas que seja reavivado e seja útil para o reino do Senhor. Deus, no nome de Jesus, e essa pessoa que está com talento enterrado, ela não pode estar bem, ela não pode estar feliz, ela não pode estar com seu coração cheio de alegria. Há um vazio na sua alma. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga hoje um chamado, porque o Senhor hoje estende a mão para realmente reavivar o dom, para dar um espírito não de covardia, mas um espírito de poder, de amor, de moderação, para que a gente não se envergonhe do testemunho de Jesus Cristo, porque o Senhor quer revelar o seu poder, porque o Senhor quer fazer grandes coisas, grandes obras nas famílias, nessa cidade de Criciúma, nessa região, no Brasil, e Ele precisa dos seus servos, Ele precisa dos talentos que Ele já deu, para que estejam à disposição do reino do Senhor, para que estejam à disposição de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, move corações nesse momento. Move, Senhor, as almas que talvez foram feridas e foram paralisadas, para que elas se movam na Tua direção, para que elas possam ser curadas e para que elas possam realmente florescer na Tua presença e possam produzir muito fruto. Deus, esse é o nosso clamor e a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que eu quero deixar essa palavra na sua vida e no seu coração. Não se envergonhe, mas reaviva o dom que há em ti, em nome de Jesus. E Deus te abençoe. Atuando no mercado nacional e internacional, a JNB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JNB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também.